Abra a tua Bíblia, por favor, lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versos 5 a 13. Me perdoe. De 14 a 18. Do 5 a 13, nós falamos pela manhã, agora à noite estaremos usando para a meditação juntamente com os irmãos, do 14 ao 18. Ainda fazendo alusão à relação da construção da arca e explicando que há uma necessidade humana a ser batida, a ser vencida. Que dentro da arca havia uma família, então é a família de Noé. A arca era composta, além dos animais, de pessoas. E às vezes nós não conseguimos entender as pessoas. E graças a Deus que Deus tem dado aos irmãos entendimento, e ao Espírito Santo nós devemos a Ele todas as coisas, para que venhamos a ter total entendimento daquilo que o Senhor Deus tem nos ensinado. Noé ensina ao povo que deveria amar a Deus. Em todas as suas ações, esta era a direção, a centralidade do discurso de Noé. Noé era justo, íntegro, andava com Deus, mas ele tinha prazer de ensinar as pessoas, de mostrar às pessoas, de declarar para as pessoas de que Deus havia anunciado, havia dito que se aquela geração ou aquelas pessoas que estivessem lhe ouvindo não mudasse o coração, Deus iria destruí-los. E aqui nessa parte nós vamos ver o quanto isso mexeu com o coração de Noé, porque Noé viu que o povo não queria se arrepender. A palavra arrependimento, ela se torna muito mais visível, muito mais comum no Novo Testamento. Por quê? Porque o Evangelho é um evangelho de arrependimento. Arrepender é trocar a direção da perdição pelo caminho da salvação. Uma pessoa arrependida, ela entende que a direção que ela estava tomando era ruim, não era a melhor, o fim não era o desejado. E ela então, de maneira pessoal, faz a opção, a escolha, ela resolveu mudar a direção. Se o Evangelho é uma mudança de direção, fica muito claro que Noé tinha uma direção. Primeiro, uma direção de Deus, para ele e para a família dele. Essa precisa ser a sua convicção. Hoje, com certeza, o que nos traz alegria e esperança que nós podemos ter, com muita garantia, que a igreja tem uma direção. A igreja de Jesus está inserida num contexto que, se você observar bem, não nos falta esperança que Jesus vai voltar para buscar. Por mais que tenhamos lágrimas e repitamos isso por conta das nossas dificuldades, dos nossos problemas, e de forma muito ansiosa, eu pelo menos aguardo a volta de Jesus. Mas tenho orgulho de dizer que Jesus Cristo me fez compreender que arrepender faz parte do processo. Em algum momento da vida, certamente você passou por essa experiência de arrependimento. Quem nunca comprou alguma coisa que, chegando em casa, disse para si mesmo: poderia ter sido outra compra? Quem nunca fez a escolha de alguma coisa que depois não queria mais? Este era o sentimento que Noé queria produzir naquela geração. Mostrar para eles que valia a pena acreditar. E interessante, nós vamos ver algumas coisas nesses versículos que seguem. Acreditar que ia chover tanto, ia subir além do normal a água e iria destruir toda a humanidade.
Era essa a conversa de Noé com aquela geração. E a geração tinha um contraponto. Como não chovia há muito tempo, ele dizia, mas Noé está ficando louco. Já não chove há tanto tempo. Como que vai chover agora? E mais, vai chover o suficiente para destruir tudo. Você está louco, Noé. E Noé não desistiu, porque ele entendia que o que o capacitava para enxergar aquele momento era Deus. Queria que você não ficasse triste com isso. Mas é muito fácil nós nos acostumarmos na direção em que nós estamos. E é completamente normal, por uma questão de acomodação, não querer mudar a direção. Porque essa direção acostumada, essa forma de vida, nos traz, de alguma forma, segurança, conforto. Isso não requer de nós algum trabalho, nenhum esforço. Muitos de nós não queremos ter esforço na fé. Queremos uma fé pronta. Queremos fazer parte de algo muito grande no reino dos céus, porque o céu é grande e a glória de Deus é grande. E Deus é grande, mas nós não queremos fazer grandes coisas. O Senhor viu em Noé alguém que queria fazer grandes coisas. Assim como muitas vezes ele viu em Josué, ele viu em Abraão, ele viu em Davi. Assim como muitas vezes ele enxerga na igreja um potencial de fazer grandes coisas. Mas se nós não levarmos a sério, e quando digo levar a sério, não colocar todos os dias a nossa vida à disposição de Deus para que Ele ajuste, nós não vamos fazer muita coisa. O primeiro passo do arrependimento humano, ele é consciente. O segundo passo do arrependimento humano, ele é racional. E por que eu faço distinção? Porque um é movido de emoção. Depois, a razão. E seja qual for o nível de experiência que você tenha com a palavra arrependimento, essa noite você vai ver que você pode estar entristecendo alguém, porque você não quer se arrepender. E o texto diz assim, faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimento e a revestirá com betume por dentro e por fora. Segue. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros e a largura de 22 e a altura 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela a arca uma abertura no meio de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. Um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Mas com você, mas conosco, estabelecerei a minha aliança. Então, arrependimento gera aliança. Endurecer o coração não proporciona a você novas alianças. O que é uma aliança? Eu recordo que todas as vezes que vou fazer um casamento, tem o momento das alianças. Aliança é um pacto, é um contrato, é uma ação de acordo que repetidas vezes fazemos e de alguma maneira nós nos lembramos que existe uma obrigação
bilateral. Se eu tenho obrigação, ele também tem. Se eu tenho direitos, ele também tem. E olha que coisa interessante. Não havendo arrependimento, não há aliança. Por quê? Uma pessoa que não consegue aceitar, reconhecer de maneira humana que está errado, ou que fez alguma coisa errada, ou que precisa ajustar alguma coisa, ou que se arrependeu de alguma coisa, ou que tenha alguma coisa a mudar, ela não vai cumprir a sua aliança. Porque nem tudo nós colocamos nos contratos. Nem tudo foi posto na aliança. O que Deus estava falando com Noé, nos versículos anteriores, ele disse assim: eu vi o mal que tem nessa geração. Eu vi a justiça em você. Eu vou destruir esta geração. Mas para que você possa fazer aliança comigo, você tem que me obedecer. Não adianta ser justo, íntegro e andar comigo. Você tem que me obedecer incondicionalmente. Porque a regra é minha. Não tem como abrir mão disso. Mas a aliança é contigo. Estou te dando o direito de que se você cumprir a sua parte, eu vou cumprir a minha parte. Deus fala que faria uma aliança com Noé, independente do resultado da arca. Se você parar para pensar, Deus sabia que Noé ia concluir o projeto. Noé não. Noé já era velho. As condições humanas eram desfavoráveis. As ferramentas eram desfavoráveis. O equipamento de corte daquela quantidade enorme de madeira não existia de forma humana nenhuma razão para que ele acreditasse que ele ia concluir o projeto da arca. Mas ele aceita a aliança. Como é um contrato, Deus ia fazer a parte dele, mas Noé tinha que fazer a sua própria parte. Quero perguntar uma coisa para você. Existe entre você e Deus uma aliança? Se existe, você tem feito a tua parte? Você consegue perceber que Deus continua o mesmo e não há variação da parte de Deus? Não existe. Deus não foi assim e agora é diferente. Deus agiu assim e agora age de outra maneira. Não há variação na maneira de Deus enxergar a raça humana. Nós já vimos isso pela manhã. É certo de que eu e você temos a mesma conclusão. A geração de hoje ainda é muito pior do que a geração de Noé. A geração de hoje é mais incrédula do que do tempo de Noé. A geração de hoje afronta com muito mais liberdade a Deus. Muitos já experimentamos de uma maneira assim muito desonrosa alguém falando mal do evangelho que nós amamos, alguém escarnecendo a Bíblia que nós cremos, alguém tornando o evangelho alguma coisa depressível. Certamente nós já vimos isso acontecer e isso nos traz, de alguma maneira, uma tristeza profunda. Também no coração de Deus. Mas porque Deus fez uma aliança. Hoje, nós nunca mais vamos ter água o suficiente. Pode encher aqui uma ruazinha, uma cidadezinha ali, acabar uma meia dúzia de lugar, mas acabar o mundo inteiro com água, nunca mais. Que lição eu tiro? Que se não há arrependimento, não existe condição de ter aliança, mas mesmo assim Deus tem aliança comigo. Mesmo assim Deus tem interesse lá no céu, de que eu me arrependa. E me arrependa de quê? Agora você vai conseguir associar algumas coisas daqui para frente. E você
fará o quê? Entrará na arca. Se a gente trocar aqui a palavra arca e tentar de uma maneira ilustrativa entender que a igreja é a arca de hoje, que está com a porta aberta para todo mundo, aqui cabe todo mundo. Bom, ruim, alto, baixo, magro, gordo, branco, preto, amarelo, verde, amarelo, todo mundo, cabe todo mundo cabe aqui. Se nós então estamos de alguma forma muito semelhante ao tempo de Noé, e estamos num lugar muito semelhante ao que Deus mandou Noé construir, por que que nós não podemos nos arrepender de não estar fazendo aquilo que Deus está falando para fazer? Por que que nós não nos colocamos disponível para observar a sua palavra e viver a sua palavra? Por que que nós não concordamos com o padrão que Deus tem para a nossa vida? Por que que nós não conseguimos sequer reter o que é bom da parte de Deus no coração? Olha lá. E você entrará onde? Na arca. É porque eu estou num lugar que eu não faço parte. Eu estou num lugar onde eu não me sinto dono. Eu estou num lugar onde eu não tenho o sentimento de pertencimento. Aí a liderança, de um modo geral, tem que fazer uma porção de coisinha para dar esse sentimento de pertencimento. Eu sou membro da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Agora eu faço parte. Quero lembrar uma coisa para você, isso não está escrito na aliança. Obrigado, amado. Isso não está escrito na aliança. Na aliança está escrito assim: todo aquele que crê e for batizado, e com a sua boca confessar que eu sou o Senhor, este será o quê? Salvo. Todo aquele que crê, todo aquele que se arrepender, todo aquele que mudar a direção, todo aquele que tiver no coração Jesus, todo aquele que aceitar a minha palavra, todo aquele que entrar na arca. Você pode estar aqui, não está aqui. Mandei um documento para uma determinada instituição, eles me mandaram um certificado. Necessidade burocrática de uma outra instituição, que comprova uma habilitação minha. Embaixo vem escrito assim: Sociedade Brasileira Ortodoxa de tal atividade. E um número de uma inscrição. Então, onde eu apresentar essa documentação, a pessoa vai ali, pega o número daquela inscrição e verifica que eu tenho habilitação, que eu fiz o curso que eu declarei e que de fato eu sou competente a exercer a atividade profissional naquele ramo, naquele segmento. A igreja não tem autorização de Deus para dizer quem está salvo e quem não está. Não é a igreja que faz aliança com você. Você não tem aliança com a igreja. Você não tem aliança com o pastor. Você não tem aliança com o teu irmão que está sentado aí do lado. Igual como a gente cantando, a aliança do Senhor. Eu tenho com quem? Eu tenho com? Se nós olharmos teologicamente, não tem. Aliança é você e Deus. E Deus continua cumprindo a parte dele, mas eu estou questionando se eu estou cumprindo a minha parte com ele. Pressuponho que algumas vidas aqui estejam com um dilúvio de problemas na sua casa. Amém? Entendeu? A água já está aqui, ó. De vez em quando você dá um saltozinho, dá para respirar um pouquinho, mas a água está aqui. O que o texto está dizendo? Que Deus tem uma aliança com você. Você não vai morrer afogado. Entendeu? Entenderam? Entendeu, Giovana? É Giovana, não é Pamela? Entendeu, Pamela? Quando você tem aliança com Deus, não é você com a igreja. Pode ter um dilúvio de problema na tua casa, que você não vai morrer afogada.
Porque tem o Senhor uma aliança com quem? Com você. Agora, se você não tem aliança com o Senhor, você tem aliança com a igreja. Você pertence à igreja. Você pertence a este lugar. Primeira chuvinha no teu quintal, você desespera. Primeira gotinha de água, você começa a entrar em desespero. Essa é a diferença de um coração que aprendeu a se arrepender, de um coração duro. É a diferença de uma geração justa, íntegra e que ande com Deus. Porque entende que a sua aliança é com Deus. Se a sua aliança for com Deus, meu irmão, popularmente falando, esquece. Quem é que pode contra aqueles que são escolhidos do Senhor? Ninguém, nada. Nada pode contra aqueles que são do Senhor. Ainda assim, ele diz, você e seus filhos. Pode ser que alguma coisa estava embutida nessa sensação de que Deus falou assim, pode existir alguém na sua casa que não queira o quê? Aliança comigo. Vai deixar de ser seu filho? Vai deixar de ser sua esposa? Vai deixar de ser seu marido? Vai deixar de ser seu cachorro? Vai deixar de ser seu? Não. Mas pode ser que tenha alguém na sua casa que não tenha nenhuma intimidade com Deus. Agora, o motivo de alegria da igreja, tá? Se houver apenas um justo, Senhor, lembra dessa história no Velho Testamento? Uma cidade ia ser destruída, e o cara vai e conversa com Deus. Senhor, se achar só um justo, sabe o que Deus falou? Se tiver só um, eu vou salvar ele. Deus, por ter aliança com você, se tiver só um justo, só uma pessoa íntegra, só um que ande com Deus, mesmo assim haverá bondade, misericórdia sobre a tua família. Não vai chegar a destruição por causa de um justo. Porque a oração de um justo pode muito com seus efeitos. Mas alguém tem que ser justo. Alguém tem que viver essa justiça. Alguém tem que acreditar nisso. Alguém precisa, de maneira técnica, e eu vou explicar essa afirmação. Entre um bom religioso e um bom santo, um técnico, aquele que senta, ora, lê a Bíblia, confessa, contribui, obedece, fala do amor de Deus, é cheio do Espírito Santo. O cara exerce todas as atividades espirituais de maneira, da sua condição, mas de maneira exemplar. Esse religioso está sempre buscando ser melhor do que o que é o cara que faz as coisas. E há uma competição natural. Esse é um conflito de existência da igreja. A igreja existe porque tem pessoas, e onde tem pessoas tem o quê? Problema. Poxa vida. Tem pessoa junto, tem problema. Então Noé sabia que quem iria garantir solução para os seus problemas naquele período, na arca, era o próprio Deus. Noé ficou tranquilo. Vocês sabem que quando as águas baixaram, Noé encheu o pote, né? Encheu a cara de cachaça. Bebeu de se embriagar. Caiu lá na praia, nu. Os filhos vieram, olharam e falaram, pai, a sua nudez. Cobriram o velho e levaram para casa. Eu não entendo muito bem aquele cenário ali, mas me passa em mente assim, que Noé falou, agora eu vou descarregar, porque eu passei muito estresse durante 3 anos. Um que antecedeu ao dilúvio, o período em que ele construiu a arca e o ano que ele ficou com a arca construída dentro d'água, esperando a água baixar. Imagine, irmão, que nível de estresse estava Noé. E Deus continuou com a aliança com Noé.
Não importa o nível de estresse que você esteja. Não importa o estado emocional que você se encontre. Não importa. Não importa por quê. Não é diminuindo o seu sofrimento ou minimizando o que você está passando, não. É porque Deus pensa tão grande a teu respeito que o que você pensa a seu respeito não importa. Vou dizer uma coisa para vocês que pode ser para alguns novidade. Deus não vai fazer nada que você não queira. Mas você não vai fazer nada que Deus não deixe. Ele não vai nos obrigar a ser melhor do que somos. Mas nós não vamos conseguir fazer nada se não formos melhor do que somos com esse Deus. Você precisa ser melhor. Melhor a cada dia. E arrependimento para quem é bom, para quem é santo, arrependimento é isso. É fazer uma autoavaliação e o que eu posso melhorar para ser melhor do que eu sou. Eu ter a capacidade de autoavaliação dizendo, olha, assim não. Assim não dá para caminhar. Algumas das nossas decisões passam por isso. Nós falarmos para as pessoas, olha, não dá mais para eu caminhar com você. Hoje é o fim disso. Eu não quero mais viver esse nível de estresse. Não faz bem para ninguém vivermos em um ambiente de crise. Faz bem para ninguém. Quem ganha no ambiente de crise? Aqueles que promoveram as crises. E quando nós não conseguimos lidar com as crises, a primeira coisa que acontece é endurecer o quê? O coração. Eu vou embora. Eu vou desistir. Eu não vou mais lutar. Eu não quero mais ficar aqui. Eu não preciso mais disso. Noé certamente teve essas crises. Mas observe, você, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, versículo seguinte, 19, por favor. E todos os seres vivos, leiam, por gentileza. Você fará entrar na arca 2 de cada. Olha, eu tenho 3 gatos, um macho, uma fêmea e outra fêmea. É uma hipótese, porque lá em casa só tem uma gatinha, não é isso? Só tem uma gatinha, é uma hipótese. Imagine a decisão de Noé. Imagine os filhos de Noé, a família de Noé, com 4 cachorrinhos. 2 machos e fêmeas de raças diferentes, cada um mais bonitinho do que o outro, fofinho. Imagine 6 miquinhos, que normalmente miquinho, esses miquinhos que dão na árvore, nunca está sozinho, né? Vem um grandão, com a cara grandona, que é a fêmea. É a fêmea, grandona, com cabelão, né? Bonitona. Bonitona. E vem atrás os miquinhos. E por último o macho. É assim que se comporta esse bichinho que às vezes corre nos postos aí da cidade. Imagine. Chegar uma família de miquinho para Noé, Noé fala assim, pode não. Só pode quanto? 2. 2 machos, me perdoe, um macho e uma fêmea. De cada, foi estresse para Noé? Ah, 2 cavalão bonito, um branco, um moreninho, ele fala assim, puxa vida, eu ia ficar com os 2. Mas foi isso que Deus mandou? Foi? Não foi. Mas sabe o que eu estou aprendendo aqui? Pelo menos o que eu quero que você leia e entenda aqui? Que a decisão de Noé tinha que ser baseada em obediência, para não causar o quê? Tristeza no coração de Noé. Mas muitas vezes as decisões de Noé causou tristeza no coração de Noé. Bem, então tem coisa que Deus manda eu fazer que não vai me causar alegria. Vai me causar o quê? Tristeza. Tem gente querendo servir a Jesus só naquilo que causa alegria.
Tem gente vivendo uma vida no Evangelho só das coisas boas. Quer ver uma coisa que causa tristeza, que Jesus falou, baseado na minha afirmação do Velho Testamento com a experiência de Noé? Quer me seguir? Negue a si mesmo. Isso causa muitas vezes o quê? Tristeza. Quer me seguir? Cada um tome a sua própria cruz. Muitas vezes causa tristeza. Quer me seguir? E aí vai mais além, tá? Ser mais profundo. Me ame em primeiro lugar. Larga tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Foi o que ele falou para o jovem rico. Causou o que no coração daquele jovem? Tristeza. Irmão, o que você está fazendo que você está triste? Mas você está entendendo que é só um processo de relação entre você e Deus. O que você tem feito? Ou o que você já deixou de fazer? Pode ser que você já tenha deixado de fazer alguma coisa. É muito comum as pessoas sonharem com o céu. Mas para ir para o céu dá trabalho. Não é só morrer. Morrer é a parte mais fácil. A parte mais difícil é viver. E quem quer viver com Cristo tem que morrer. Isso às vezes causa nostalgia, tristeza. Senhor, eu tenho alguns amigos que não têm a mesma relação que eu tenho com o Senhor, eu tenho que abandonar os meus amigos. Senhor, meu pai, minha mãe, não tem nenhum tipo de relação com o Senhor, isso está me atrapalhando. Ter um bom relacionamento com o Senhor. Você sabe qual foi a resposta que Jesus deu? Que você tem que largar isso. Você precisa largar isso, você não precisa terceirizar. Não, eu não estou bem com Deus por causa disso. Irmão, é individual. A chuva vai chegar na tua casa. A consequência dela vai chegar. Independente de você querendo ou não, todos nós vamos nos colocar diante disso um dia. Isso chama-se juízo final. E juízo está associada à palavra à justiça. Ah, Noé era justo, íntegro e fazia o quê? Justiça, integridade e andava com quem? Pô, juízo final, eu tenho que ser justo. Tem pessoas que não conseguem ser justa consigo mesmo. Ela não consegue se olhar e ver que ela está se autodestruindo, flagelando, destruindo a si própria, com a vida que optou em ter. E eu vou abrir um parênteses com a permissão dos irmãos, isso dói o meu estômago, tá? Que eu vou falar. Incomoda profundamente os outros. A tua vida, do jeito que está, incomoda as pessoas. Quando está alegre, feliz, você é outra pessoa. Para algumas pessoas na ciência, isso chama-se bipolaridade. É um transtorno. Tem cura, hoje tem remédio. Você vai ali, toma um remedinho, equilibra o seu humor. Então você fica todo dia com a mesma taxa de humor. Eu não quero viver à base de remédio. Eu não quero viver à base de elogio. Eu não quero viver à base de falsas realizações para complementar o meu ego. De elogios aonde as pessoas que batem nas minhas costas digam apenas o que eu quero ouvir para que eu possa ser agradável a ela. Eu não quero. Não quero tirar foto com os meus diplomas para ser melhor do que você. Isso não salva ninguém. Não é porque eu tenho uma medalha e você não tem que eu vou para o céu e você não vai.
Mas tem gente que vive assim, que gosta disso. Gosta de ser valorizado e ainda não é o valor que eu dou a ele. Você já teve alguém na sua relação assim? Nunca está satisfeito? Se abraça, ele diz assim, poxa, mas você me deu só um abraço. Ah, mas eu já abracei. Não, mas eu te dei 2 ontem. Não, você só me deu um beijo. Cobra beijo. Com exceção da minha mãe, tá? Por favor. Cobra beijo. Não, você não orou por mim. Pastor, o senhor não foi me visitar. Nada disso salva, gente. Isso não tem nem na Bíblia para fazer. Quem estuda a Bíblia aí me mostra. Pode ser que eu esteja lendo agora o livro de Moisés. Esse texto tem uma referência numa outra literatura. Esse mesmo texto está lá, Moisés capítulo 8, versículo 4. É um livro que fala sobre a história contada do livro de Gênesis, contada por Moisés. Entra na internet, quem gosta de estudar, que você vai ver isso lá. É a mesma história. É a mesma história. Eu acredito nisso que está ali. Ninguém me convenceu que a aliança é mais ou menos importante do que eu vejo que Deus faz por mim, não. Mas eu tenho uma aliança. Eu estabeleci um vínculo com a aliança, o que justifica o que eu sinto a respeito de Jesus. O que justifica? Eu morrer, eu abrir mão, eu negar a mim mesmo, eu carregar a minha cruz, eu obedecer, porque obedecer dói. Eu entendi que esta aliança, Deus, aleluia, Deus me escolheu na espécie de macho e fêmea a entrar onde? Na arca. Ele poderia ter não me escolhido. Ele poderia não ter me atraído. Ele poderia não ter morrido por mim. Ele não poderia ter feito o que já fez pela sua graça, sua bondade, sua misericórdia, que atingiu de maneira impactante a minha vida. Será que isso chama alguma atenção a você? Ignore por alguns instantes a lágrima do seu vizinho. Ignore. Como também ignore por alguns instantes o que ele está vivendo e o sorriso que está estampado na sua boca. Porque cada um é merecedor da vida que tem. Se está assim, é porque é para ser assim. Não é nem mais e nem menos. Se isso traz para você algum desconforto, que bom. Porque quem está perto do arrependimento é porque se sente desconfortável. Se não traz nenhum desconforto, é muito ruim. Você deve estar com algum problema espiritual. Macho e fêmea para conservá-los o quê? Vivos com você. Você define quem entra, quem vai permanecer aí, para conservá-los o quê? Então qual é? Agora vocês vão responder, que eu sei que vocês são inteligentes. Qual é a natureza da arca atualmente? É conservar as pessoas aqui o quê? Viva. Entra morto, ressuscita com Cristo e nós temos obrigação mútua de ajudar o irmão a continuar o quê? Vivendo com Cristo. O cara entrou morto, porque o salário do pecado é a morte. Entrou morto. Aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, creu no Senhor, recebeu a vida eterna. Ele começa a viver agora a vida eterna aqui, nesse ambiente. E qual é o papel nosso? Conservá-los com vida. Aí eu pergunto, você está conservando quem? Por isso que Jesus falou que vós sois o sal da terra, porque a propriedade de conservação é o sal. Você é sal, varão? Você é sal?
Tua vida está com gosto ou está sem gosto ou desgostoso? Como é fácil ver crente desgostoso. Como que é fácil ver gente que não gosta. Não gosta de gente, não gosta do lugar onde mora, não gosta da roupa que veste. Vai no armário, tem 200 peças de roupa, leva 40 minutos para arrumar uma calça, uma camisa para vir para a igreja. Mas ele sabe que isso é só um pretexto. Isso é o pré-como espiritual. O que eu chamo de pré-como espiritual? Ele quer arrumar uma desculpa para não ir. Não tenho roupa, nada combina. Eu não fiz minhas unhas. Ou os homens, não, hoje tem jogo do Flamengo. Parabéns aos flamenguistas presentes. Nada combina. Eu tenho sempre alguma coisa além. Eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Eu tenho algo diferente. Algo, eu não sei se é melhor, maior, mais importante. Não sei. A gente não consegue conservar um projeto mais de um ano dentro de uma igreja. Começa em janeiro, quando chega em julho, as pessoas que começaram já desanimaram, arrumam desculpa que não tem isso, não tem aquilo outro, que é aquilo outro. Aí você vai em outras igrejas. Eu estive sexta-feira com o pastor Francisco, que é o pastor presidente da Sara Nossa Terra da Barra, uma igreja relativamente grande. Ele falou: pastor, estou em crise com 18 pastores. O que eu faço? Falei: chama eles e dá uma coça em cada um deles. O único que não pode entrar em crise num ambiente religioso, quem é? O líder. Se você chegar agora lá para o pastor Luiz e falar assim: pastor, você já entrou em crise alguma vez? Ele vai falar: já. Pastor Jorge, o senhor já entrou em crise alguma vez? Já. Pastor Carlos, o senhor já entrou em crise alguma vez? Já. Mas se a gente externar isso, o irmão vai falar: pastor, o senhor está em pecado. O único que não pode chorar são as lideranças, porque logo associa que esqueceu Deus, que Deus não tem poder, que Deus não é isso, que Deus é aquilo outro. O único que não pode dizer não para Deus é a liderança. De vez em quando, isso muito próximo, como que eu penso? Eu vou fazer outra coisa da minha vida. E muitas vezes essa muita coisa da minha vida nunca chega. Porque não fazem nenhum tipo de relação com o que Deus quer que eu faça. Não é fácil carregar banana, não é fácil carregar tijolo, não é fácil carregar cimento, não é fácil carregar algodão. Pastor, que associação tem? Porque quem está fragilizado, qualquer coisa fica pesado na vida dele. Noé estava assim, com algo muito grande na vida, com muitas coisas, mas Deus teve que confirmar o coração dele: olha, você existe para conservar vivo, aleluia, vidas, pessoas com quem você se relaciona. Sabe por que você está aqui? Porque o pouquinho de sal que está indo para a tua boca agora, você vai comer, vai te dar aquela força, você vai passar mais uma semana e o sal que Deus pôs no teu coração vai salgar pessoas e vidas que agora, nesse momento, podem estar pensando em tirar a própria vida, suicidarem. É para isso que você nasceu. Você não nasceu para outra coisa. Você não nasceu para casar. Você não nasceu para ser um engenheiro, para ser um advogado, um médico, um dentista, para ser um administrador de empresa. Você não nasceu para ser um mecânico, um contador, qualquer outra coisa. Você só foi salvo para dar oportunidade aos perdidos de serem salvos. Vou repetir. Se há algum valor nessa vida que você tem ainda, é porque Deus quer que você use ela para a glória de Deus. Caso contrário, é melhor que você amarre uma corda no pescoço e na ponta uma pedra e vá na ponte Rio-Niterói e se precipite, se jogue. Porque você não tem valor nenhum se não for para isso.
E a gente canta isso. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Eu quero te adorar, adorar. Aí eu saio daqui, esqueço que sou o quê? Adorador. Eu saio daqui, esqueço que sou de Jesus. Eu vou falar alguma coisa com alguém, a minha boca está cheia de coisa que não era para estar. Eu transmito algum sentimento para alguém, a outra pessoa só recebe o que é ruim, o que é mal, porque Deus conhece o seu coração. Eu posso não conhecer, mas Deus conhece a intenção do seu coração. E é a intenção do seu coração que Deus gostaria de tê-lo em arrependimento. Feche os seus olhos para conservá-los vivos com você.